Paz e bem, salve Maria, eu sou Frei Enes e outro dia eu conversava com os amigos sobre as aparições de Nossa Senhora no dia de Nossa Senhora de Fátima e recordávamos, há um tempo atrás, eu tive a alegria de escrever um livro chamado As Faces de Maria, que é um livro sobre as aparições. E então eles me perguntavam um pouco como foi quando eu escrevi o livro e que eu fizesse um resumo. Surgiu então ali uma ideia um pouco rápida de falar sobre o livro, falando das aparições de A a Z, seria as aparições de A a Z, passando pelo pouco do livro. Nossa Senhora da Abadia, 883, Portugal, cidade de Braga, os muçulmanos invadem a cidade. E na invasão, os monges fogem para não serem mortos, para não serem assassinados, levam muitas coisas de pertences, objetos de valores e levam a imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Escondem a imagem, vários outros objetos. Passado o tempo, retornam ao mosteiro e nessa abadia e não encontram novamente a imagem. Passado alguns anos, isso em 883, no ano de 1111, um monge chamado Pelágio Amado, rezando na sua cela, enxerga uma luz, sai caminhando pela montanha e encontra a imagem de Nossa Senhora, a mesma escondida tempos atrás. Traz para o mosteiro e essa imagem então torna-se motivo de peregrinação, de visita, de rezo, de oração das pessoas em volta. E aí se falava, nós vamos até a abadia, ou seja, até o mosteiro, para rezar, pedindo uma graça a Nossa Senhora. Letra B, Nossa Senhora de Berungue. Berungue é Bélgica, o ano de 1832, Nossa Senhora aparece a 5 crianças. E elas perguntavam, quem é esta senhora? Então ela dizia, eu sou a Rainha do Céu e Mãe de Deus. Tinha um coração flamejante, pedia conversão, uma mudança de vida, foi um sinal de mudança de muitas famílias da cidade, das pessoas retornarem a Deus. Ainda hoje é um santuário visitado, que todas as pessoas procuram se encontrarem, fazer uma experiência com Deus. Nossa Senhora da Cabeça, 1226. Pico da Cabeça, Andaluzia, na Espanha, um soldado, Juan de Rivas, tinha perdido o braço em batalha, então cuidava de ovelhas e, pastoreando as ovelhas, enxerga a longe uma fogueira muito grande, se aproxima dessa fogueira ao lado, Nossa Senhora então aparece e diz para ele que ali deveria ser construído, que ela pedia que se construísse uma igreja. Ele pede um sinal, como sinal da ação de Nossa Senhora, ele tem o seu braço reconstruído, recomposto, porque havia perdido o braço mesmo. Então ele tem um braço novamente, de modo milagroso de Nossa Senhora. Sempre lembro que o primeiro milagre de Nossa Senhora da cabeça é a reconstrução de um braço. O título Nossa Senhora da Cabeça em virtude da montanha chamada Pico da Cabeça. Passado um tempo, alguém acrescenta uma cabeça à imagem, mas o milagre mesmo era o braço e tantos outros. Mas em virtude da montanha, o Pico da Cabeça. Nossa Senhora da Defesa, 1440, aliás, letra D, Nossa Senhora da Defesa, 1446. Na bacia de Ampezano, Itália, tem uma grande batalha, os godos invadem a cidade, as pessoas sendo atacadas, clamam então a defesa, recorrem a Nossa Senhora. Ela aparece sobre uma nuvem, segurando uma criança com uma espada. Essa nuvem desce sobre o exército inimigo, os deixa confuso, perturbado, são todos derrotados e fogem da cidade, deixando a cidade ali em paz. E aí passa a ser então invocado Nossa Senhora da Defesa, Nossa Senhora do Equilíbrio, uma devoção recente, 1967. Alguns monges em Roma encontram em um depósito, em um galpão, um quadro escrito Nossa Senhora do Equilíbrio. A imagem se encontra em uma posição
com os braços erguidos na ponta dos pés, como se estivesse equilibrando. Eles então fazem uma cópia dessa imagem e levam para o Papa Paulo VI, porque acontecia o Concílio Vaticano II e naquele finalzinho do concílio havia muitos conflitos de uns que aceitavam e outros não aceitavam essas ideias. Então acharam, o Papa traz aquela como a imagem, como a oração de devoção daquele momento, para que se equilibrasse, para que se encontrasse naquele momento um equilíbrio junto ao concílio, e graças à intercessão de Nossa Senhora chegamos ao final com muitos méritos, com muitos benefícios para a Igreja, o Concílio Vaticano II. Nossa Senhora das Flores, 1336, cidade de Bra, uma jovem chamada Egídia Matiz atravessava uma floresta e sofre um ataque de alguns homens tentando violentá-la por ser jovem, 15 anos. Então ela clama a Nossa Senhora, pede a Nossa Senhora que a proteja. Nossa Senhora aparece uma grande luz, esses homens fogem e nessa região era período de inverno, nasce algumas flores não comum da região e nem comum do tempo. É interessante porque neste lugar, nesse santuário, todos os anos, 29 de dezembro, as pessoas costumam levar as crianças para serem consagradas a Nossa Senhora. Neste mesmo lugar, o Beato Tiago Alberione foi consagrado quando criança e volta várias vezes ao longo da sua vida para poder rezar. Tiago Alberione é o fundador das comunidades paulinas. Nossa Senhora Nossa Senhora da Grade, uma devoção do século VI, uma princesa chamada Emengarda tem uma gravidez difícil, o pai tenta interromper essa gravidez, ela foge para a floresta. Ali clama a Nossa Senhora que possa dar à luz a seu filho em paz. Ela dá à luz a seu filho e Nossa Senhora então pega a criança e entrega a um monge, a um eremita, para que cuide dessa criança. Esse monge cuida dessa criança, então cresce, torna-se o rei daquele local, cuidando. Isso é em Lille, França. Em 1066, então, um conde chamado Baldolino resolve fazer uma igreja e dedicar a Nossa Senhora, a Catedral de Lille. Dedicando a Nossa Senhora, ele coloca a imagem, faz uma imagem que reportava a imagem ao qual a princesa Merengarda dizia ter visto, e esta imagem ele coloca protegida por algumas grades. E nessa grade as pessoas se aproximavam e ajoelhavam e faziam seus pedidos e ali eram atendidos nas suas preces. Era comum nos castelos terem uma proteção, uma grade onde a rainha se aproximava para atender, para receber os pedidos daquelas pessoas. Então Nossa Senhora da Grade, hoje padroeira de Lille, França, e é uma devoção muito visitada, que os franceses recorrem muito a Nossa Senhora da Grade nesses momentos de dificuldade. G. Nossa Senhora do Horto, letra H, em Gênova, 1592, período da peste negra, muitas pessoas doentes. Uma senhora de nome Maria Furquina pede a graça de cuidar dos doentes e ao mesmo tempo de não ficar enferma. Ela recebe essa graça, cuida de muitas pessoas e não fica enferma. Em ação de graças, ela pinta em um muro uma imagem, pinta uma imagem de Nossa Senhora, um quadro de Nossa Senhora, onde as pessoas passavam e agradeciam pela cura da cidade. Também muitos se convertiam e louvavam a Deus por todos os méritos, por todos os benefícios de Nossa Senhora na cidade de Gênova no período daquela enfermidade. Horto significa jardim, então foi num jardim, num lugar, numa praça onde as pessoas se encontravam, e lá está pintada essa imagem, esse quadro. Hoje recebeu uma coroa, é um lugar de devoção, uma igreja, lugar de devoção de muitas pessoas na cidade de Gênova.